Fique atento àquilo que o Espírito Santo vai falar no seu coração através dessa palavra. Digam glória a Deus. Nós estamos iniciando o novo mês de setembro, o 9º mês desse ano. E o 9º mês remete a início, a novos começos. E se você até esse momento não iniciou o ano para você, acredite em nome de Jesus, entre esse mês declarando isso, que o seu ano vai iniciar. Amém, pessoal? Por que eu digo isso? Porque apesar da pessoa entrar para um novo ano, ela só entrou através do calendário lá, dizendo que está no ano de 2024. Mas a sua vida não começou, ainda não tem nada novo, é na verdade só a repetição de coisas que ela viveu no passado. Mas nós estamos declarando que este mês vai ser um mês de novos começos, em nome do Senhor Jesus. Se você crê nisso, toma posse para você isso, amém? Declare sobre a sua vida: Pai, eu não quero mais continuar repetindo as coisas que eu tenho vivido até aqui. E para isso você tem que estar disposto a ouvir o seu Deus. Por quê, querido? Porque nós, seres humanos, tocamos a nossa vida, e às vezes é muito comum, às vezes nós não paramos para analisar que o que estamos vivendo é simplesmente a repetição das coisas. Nós estamos sempre fazendo as mesmas coisas, agindo do mesmo jeito, sempre repetindo a mesma coisa. Então acredite que para Deus te levar a novas coisas, Ele vai te dar direções, Ele vai te falar o que você tem que fazer. Amém, queridos? E às vezes, querido, olha, por mais que você não queira ouvir isso e não quer que isso aconteça, às vezes Deus vai falar para você até mesmo cortar relacionamentos tóxicos, relacionamentos que trazem para você amargura, sofrimento, relacionamentos de pessoas mentirosas que às vezes nós carregamos para a nossa vida, porque agimos pela emoção, pelo sentimento e não queremos abrir mão das coisas. Nós temos um problema, nós seres humanos não gostamos de perder pessoas, não gostamos de perder coisas, mas às vezes nós temos que entender que Deus, Ele não está tirando algo da nossa vida e aquilo é perca. Às vezes é preciso sair coisas das nossas vidas para que Deus consiga fazer o que tem que ser feito. Amém, pessoal? Eu sei que isso aqui às vezes não é uma mensagem motivadora, mas eu tenho certeza para você que é algo que funciona. Eu já tive que deixar a gente partir da minha vida, por mais que eu não tinha estrutura emocional quando isso acontecia, principalmente no começo da minha caminhada. Eu sofria demais, eu perguntava por quê, e a tendência é sempre a gente perguntar: Deus, aonde errei, por que me abandonaram, por que me deixou? E às vezes, meu irmão, não tem nada disso. Nós temos que ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Temos que ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Deus disse para Abraão, preste atenção. Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vá para uma terra que eu irei te mostrar. Então Deus está mandando Abraão deixar tudo. Só que Abraão, movido por emoção, por sentimento, ele carregou com ele o seu sobrinho. E Ló começou a caminhar com Abraão e durante um período deu tudo certo. Durante um período parecia que Deus tinha exagerado nas exigências. Fique imaginando Abraão saindo da sua terra, da sua parentela, mas carregando com ele o seu sobrinho, quando Deus mandou largar tudo, só para pegar ele, a mulher, aquilo que pertencia a eles, e só isso, só a sua família, só a sua casa. Mas ele sai com o seu sobrinho, e nessa saída do seu sobrinho, as coisas começam a dar certo. Parecia que Deus havia errado, parecia que Deus estava exagerando nas exigências. Eu fico pensando, quando eu leio sobre esse assunto, e até quando eu prego sobre isso, é inevitável citar isso. Eu fico pensando que por um período, o Abraão pensou que Deus foi exagerado, porque por um período estava tudo bem ele com o sobrinho dele. Por um período eu começo a pensar que o Abraão pensou assim: puxa, Deus mandou deixar todo mundo, mas aí deu tudo certo, está dando certo. Deus exagerou, mas nós sabemos o fim disso. Daqui a pouco começa a existir confusão entre ambos, e começaram a existir brigas,
desavenças, até que chega o momento em que Abraão toma a decisão que Deus havia dito para ele tomar no início. Ele tem que voltar e começar como Deus havia dito para ele. E o Abraão chama o seu sobrinho e diz: escolhe para que caminho você quer ir. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Não tem mais necessidade de ficarmos juntos, porque se ficarmos juntos só vai ter brigas e contendas. Então escolhe. Abraão aqui, meu irmão, como líder, ele tinha o direito de escolha, mas ele abre a mão do direito de escolha e deixa o seu sobrinho escolher. Ele abriu mão do seu direito de escolha. Como líder, ele tinha direito de escolher primeiro, mas ele passou isso para o seu sobrinho, porque a confiança dele estava em Deus. Ele sabia que Deus estava com ele, aonde quer que ele fosse, Deus iria honrá-lo e abençoá-lo. E foi assim. O seu sobrinho tomou uma decisão, movido pela emoção, pela lógica, pela razão, e a escolha dele levou ele a Sodoma e Gomorra, e nós sabemos o fim de tudo isso. O Abraão não. O Abraão fez uma escolha confiando em Deus, e nós sabemos que o caminho que ele escolheu, que aparentemente era o pior caminho, mas com a bênção de Deus levou ele para lugares abençoados. Mas ele precisou se separar, e Deus falou para Abraão: eu tenho coisa para fazer com você, mas enquanto seu sobrinho estiver com você, eu não posso fazer. Então existem coisas que Deus quer fazer para nós, só que nós temos que estar dispostos a abrir mão de situações, seja de pessoas, seja de circunstâncias, seja de manias, hábitos e pensamentos, abrir mão até de pecado. Nós precisamos. Amém, queridos? Senão não existe novos começos. Nós precisamos entender que nós temos, todos nós humanos, temos o hábito de repetir as mesmas coisas. E quando tudo está sob controle, nós tendemos a não querer mexer, porque nós não queremos estragar aquela vida que temos. Não, é melhor não mexer. Seguimos até aquele ditado mundano: em time que está ganhando, não se mexe. Só que Deus não agiu assim. Jesus já mexeu em time que estava ganhando. Amém, pessoal? Jesus já mexeu em time que estava ganhando. Por quê? Porque a forma de Deus direcionar não está baseada nas circunstâncias, não está baseada na lógica. Ele guia o seu povo. Quando estão dispostos a ser guiados? Baseado nisso, eu quero dizer para você que hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ser ovelha. Muitos de nós falamos que somos ovelhas de Jesus, mas eu quero propor um desafio para vocês todos aqui, que enquanto eu ministrar aqui, você tenha a coragem de fazer um autoexame e permitir que o Espírito Santo te mostre se você de fato está sendo ovelha, ou se você, talvez inconsciente, mas está vivendo de uma forma hipócrita, dizendo uma coisa e fazendo outra. Olha o que a palavra de Deus diz, Isaías capítulo 29, o versículo é o 13. Isaías 29, 13. Vocês estão vindo bem ao posto aí? Então tá bom. Aqui também tá bom, tá? Só estou perguntando porque eu estou rouco. Tá bom? Isaías 29, 13. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra. Olha agora. Mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi
instruído. Então Deus, através do profeta Isaías, está dizendo que o povo honra somente de lábios, mas o seu coração está longe. O que significa este povo? São aquelas pessoas hoje que estão na igreja e confessam que servem a Deus, mas entendem que servir a Deus é mudar de ambiente apenas. É deixar de frequentar uma igreja católica para frequentar uma igreja evangélica. É deixar de frequentar um terreiro de macumba para frequentar uma igreja evangélica. É deixar de frequentar botecos, bares, baladas e frequentar uma igreja evangélica. Para eles basta a mudança de ambiente. Isso não é servir a Deus. Pode ser o princípio de uma vida servindo a Deus. Você precisa sim sair de ambientes que te contaminam, que te destroem, mas é preciso que você, no ambiente que você está, uma igreja, ouça os ensinos de Cristo e coloque eles em prática na sua vida. Senão, você só mudou de ambiente. E aí você se autodenomina servo de Deus. Por que você é servo? Porque hoje eu frequento a igreja evangélica. Antigamente eu era espírita. Antigamente eu era budista. E agora eu sou evangélico. O que é ser evangélico? O que é ser ovelha? O que é ouvir a voz de Deus? O que é isso? Então Deus, ele diz através do profeta: porque o Senhor disse: pois este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honram. Então as pessoas se aproximam de Deus. Com a boca honra a Deus, diz que o ama, mas de fato ama. Jesus diz o seguinte: quem não é por mim é... Quem sabe desse versículo? Quantos já ouviram? Sabe que isso é Bíblia? Então vamos dizer com força, sim ou não? Sim. Quem não é por mim é? Então olha como é sério. Jesus não disse que você precisa combatê-lo para ser contra ele. Ele não disse: quem me persegue é contra mim. O que ele disse? Quem não é? Quem não está lutando pela minha causa é contra mim. Então não existe, preste atenção, neutralidade na fé. A vida com Deus não existe neutralidade. Por que os evangélicos se tornam neutros, mornos, covardes? Porque eles imaginam que ser de Deus é só ter uma moral exemplar, é só não adulterar, só pagar as contas em dia, é só não mentir, é só ser bonzinho, ético, e ele diz: estou salvo. Engano. Muitos que estão acreditando nisso vão com ética e tudo para o inferno. Vão com moral exemplar e tudo para o inferno. Por quê? Porque vida com Deus não se resume somente... Está me ouvindo o que eu estou dizendo, sim ou não? Ouça a mensagem para não sair falando besteira. Que o pastor disse que não precisa ter moral exemplar, pode fazer o que quiser. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que só isso... Tem um monte de gente lá fora que faz. Consegue compreender, sim ou não? Isso é o mínimo. Então entenda uma coisa, preste atenção nisso. O povo evangélico acredita que não precisa ser de verdade, porque a mentalidade dele, a cosmovisão que ele tem sobre o mundo espiritual só está relacionada a uma moral. E aí Jesus manda amar, ele não ama. Jesus manda evangelizar, ele não evangeliza. Jesus manda ofertar, ele não oferta. Jesus manda dizimar, ele não dizima. Mas ele diz que ama e que honra. Honra de lábios, irmão. Amém, gente? Estão me compreendendo? Se pegar em você, receba para mudança. Amém? Porque nós estamos falando sobre o quê? Aprendendo a ser ovelha. Tem gente que diz que é ovelha, meu irmão, mas não é ovelha. Sabe por quê? Porque a ovelha tem uma característica, preste atenção.
Escuta, pastor, ovelha tem uma característica. Ela ouve a voz do pastor. A ovelha, ela inclina a cabeça. A ovelha, quando ouve, ela não é combatente. Quem é você? Quando ouve a palavra e a palavra vem até corrigindo. Quem é você quando ouve a palavra e a palavra vem exortando você? Você é humilde, que abaixa a cabeça, abaixa a cerviz, ou você é um combatente que já estufa o peito e começa a combater o que está sendo dito? Entende? A ovelha não combate, irmão. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Jesus manda, através da palavra dele, tantas coisas, que as pessoas que são evangélicas não fazem nem 50%, mas eles dizem que são ovelhas de Jesus. Consegue compreender, meu irmão? Você pode se autodenominar ovelha, mas nós vamos ver aqui que ovelha tem características. Ovelha é diferente de bode. Ovelha, até quando é injustiçada, ela não berra. Você já viu crente na igreja, que às vezes ele sofre uma injustiça e ele começa a berrar para os quatro cantos? Ah, eu sofri isso. Ah, o irmão fez isso comigo. Ah, eu não vou mais na igreja porque o irmão falou daquele jeito. Já viram isso? Sim ou não? Então, irmão, a ovelha, ela não honra só de lábios. A ação dela é de ovelha. Por que Jesus fala as minhas ovelhas? Por que ele faz essa comparação entre aqueles que servem a ele com uma ovelha? Por que existe essa comparação? Ele não comparou com águia, ele não comparou com bode, ele comparou com quê? Com que, igreja? Ovelha. Por quê? Ovelhas têm características que devem estar naqueles que se converteram. Senão, acontece o que está aqui, porque o Senhor disse: pois este povo se aproxima de mim, com a sua boca e com os seus me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim. Não é de verdade, não é atitude de verdade. E se ele for corrigido, ele sempre é combatente. Ele diz: mas eu não penso assim, esse é o meu jeito de pensar. Eu não concordo com isso, eu não acho que é assim. Estão me entendendo, pessoal? Estão me entendendo? Apóstolo, mas e se houver isso, né? E se houver essa circunstância de pastores serem justos? Preste atenção, de quem é o rebanho? De quem é o rebanho, igreja? De quem vocês são? Vocês são de Deus ou não? Sim. Se acontecer, Deus vai permitir, a não ser que ninguém for de Deus. Porque se tiver um justo, a nação não é destruída. Se no meio de uma igreja tiver um justo, aquela igreja é mantida por causa daquele justo. Consegue compreender, sim ou não? Isso é Bíblia. Entende, gente? A não ser que todos se corrompam. Então a palavra de Deus está dizendo que há um povo que honra ele só de lábios. Olha Jesus falando a mesma coisa, Mateus 15, 8. Mateus capítulo 15, 8. Vocês podem ler comigo, sim ou não? Vamos lá, 1, 2, 3. Jesus vem, depois de 700 ou 800 anos à frente, e fala a mesma coisa que o profeta Isaías profetizou. Que existe um povo
que se aproxima dele, que abre a boca para falar que é dele, mas o coração de fato não é, as atitudes não são. Então, queridos, nós precisamos ser de fato ovelhas. Amém, pessoal? E você não tem que se preocupar se o irmão do lado é, se quem está atrás é. Você tem que se preocupar se você está sendo. É você olhar para si. É examine-se o homem a si mesmo. Então, Jesus, ele deixa bem claro que não existe neutralidade com ele. Ele diz, quem não é por mim, é contra mim. Quem não está batalhando pelas minhas causas, quem não está lutando pelo meu reino, ele não precisa me perseguir, ele já é meu inimigo. É como aquela grande frase, eu não me preocupo com as ações dos maus, mas com o silêncio dos bons. É o pecado da omissão. O pecado da omissão não é o pecado de fazer, mas é o pecado de deixar de fazer o que precisa ser feito. Ser omisso. Jesus não aceita na neutralidade, meu irmão. É quente ou frio, é sim ou não. O que passar disso é o quê? Do maligno. Então a sua fé tem que ser radical. A sua vida com Deus é radical. Não é mais ou menos. Ah, você é crente? Eu vou na igreja. Então você não é, irmão. Você é crente? Sou. Consegue compreender? Você vai à igreja de domingo? Vou. Todo domingo todo. Só não vou na segunda porque não tem. Eu tenho coisa para fazer após. Você não é crente, irmão. Quem sempre coloca eu tenho coisa para fazer, chama que quem vai na igreja é vagabundo. Não é verdade? Aí eu não vou porque eu tenho coisa para fazer. É como se todo mundo que viesse é desocupado. Vocês são desocupados? Eu não aceito que ninguém fale isso, irmão. Se alguém falar isso para mim, não vou na igreja porque não tenho tempo. Desculpa, eu não vou na igreja porque eu tenho coisa para fazer. Ué, querido, você está me chamando do quê? De vagabundo? Aposto, mas a pessoa não vai gostar de mim. A fé é radical. Você quer ser morno, você ainda não entendeu o que é ser ovelha, irmão. Consegue compreender sim ou não? Você não entendeu. A fé é radical. A fé tem posicionamento. Quantos estão comigo, digam glória a Deus. A ovelha, ela tem uma característica, meu irmão. Olha o que diz lá, João capítulo 10, versículo 27. Olha a característica de uma ovelha. João 10, versículo 27. Vocês podem ler comigo bem forte? Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Qual é a característica de uma ovelha? Obediência. Entende? Ovelha é obediente. Ovelha, ela confia na liderança do seu pastor. Quem não é, não confia. Ele pode dizer que é. Isso tanto de Jesus quanto do pastor homem. Porque aí vem os crentes perdidos e dizem, isso aí é Jesus. Rasgou Efésios 4 da Bíblia. O que eles fizeram com Efésios 4? Que diz que Deus colocou pastor na igreja para guiar o seu povo. Consegue compreender isso ou não? Agora, só quem é convertido confia. Porque quem não é convertido não coloca a sua vida em risco. Porque a vida ainda é dele. Se ele entregou a vida para Jesus, quem cuida é Jesus. Então ele fica segurando tudo. Não confia. Ele não se lança. Consegue compreender, pessoal? Ele não se lança. O mundo espiritual é assim, ó, preste atenção. Preste atenção. O mundo espiritual é assim. Imagine que você está numa montanha. Você está escalando ela. Imagine que você está escalando. Chega no meio dessa montanha. Você passa por um momento difícil e não tem mais força para continuar.
E aí você consegue chamar o resgate. Você está lá pendurado lá, segurando com as suas últimas forças, esperando o resgate. Aí o resgate chega e vem de helicóptero. Você está no meio da montanha. O helicóptero consegue pousar no meio da montanha? Consegue se aproximar da montanha? Você tem duas opções. Ou confia e solta dali e pula, ou continua lá e morre sozinho. A fé assim é radical. Se você confia que Jesus está aí nesse helicóptero, pode pular, meu irmão, que você não vai cair. Agora o problema é que a pessoa quer salvar a sua vida. E quem quer salvar a sua vida, perder lá. Pode olhar para a pessoa que sempre dá uma de esperto e não se entrega aos princípios da Bíblia. Pode olhar para ela. Ela diz assim: eu não vou dar o dízimo porque eu tenho que pagar minhas contas. Olha se ele termina de pagar as contas. Alguém já viu uma pessoa que fala: quando eu terminar, quando eu arrumar minhas finanças, eu sou dizimista? Alguém já viu? Consegue? Essa pessoa sempre está problemática. Sempre está endividada. Por quê? Quer salvar a sua vida, meu irmão. Você não confia. Consegue entender, senhor? Não. Você não confia. Eu vou dizer uma coisa para você: tem coisa na fé que não dá nem para falar. Tem coisa na fé que eu não posso nem falar. Eu cito, mas eu não sou específico. Por quê? Porque tem gente que não tem estrutura para entender isso. E vai enfiar os pés pelas mãos, não tem fé, e depois vai dizer: foi o pastor que falou. Não é verdade? Eu vou dizer para você o que eu vou deixar claro aqui, para você não achar que eu nunca falei isso. Presta atenção, eu vou deixar claro. Vocês já viram eu falar para vocês, se alguém que está doente parar de tomar remédio? Já viram? Agora olha para o seu pastor. O seu pastor já fez isso? Eu já contei esse testemunho? Mas eu nunca vou mandar você fazer. Porque se a fé está viva no seu coração, você sabe o que faz. Se você não tem fé no coração, você não sabe o que faz, irmão. Consegue entender? Não precisa, meu irmão. Aquela pessoa que está cheia de fé, qualquer um pode dizer para ela: não vai fazer. Ele fala: vou porque Deus está comigo. Existe um espírito na fé. Consegue entender, sim ou não? Ah, mas fulano, não quero saber o fulano, eu sei que Deus está comigo. Não precisa do pastor falar. Consegue compreender? Não precisa do pastor falar. Eu ensino a fé. E cada um que vai agir de acordo com a fé que está no coração. Conseguiram compreender, sim ou não? É assim. Agora, se a pessoa não tem fé, ela fica lá: se Deus quiser, quem sabe um dia Deus toca no meu coração. E irmão, conversa, assume, não tenho fé. Já contei aqui para vocês. Eu prego cura, creio na cura, tenho o dom da cura, mas um dia senti uma dor muito forte atrás do olho, nada passava, oração não funcionava, parecia que aquele ali agora ia acabar comigo, não tinha jeito. Fui no médico, fez a tomografia, o médico falou: estou suspeitando que é aneurisma, sei lá, uma coisa assim, perigoso, vamos correr aqui, Eu vou ouvir o médico, eu não sou médico, eu sou pastor. Amém, pessoal? Amém. Fez lá tudo, pegou, falou: não é nada. Aí eu entendi, falei: é espiritual. Não é nada por quê? Porque se eu aceito a sentença, seria, mas eu não aceitei. Quando ele diz: é tal coisa, eu já disse: em nome de Jesus eu não aceito. Por isso que não foi nada, porque talvez seria. Entendeu? Sim ou não? Tem livramento que você só vai saber no céu que foi livramento, porque o nome diz livramento, não aconteceu, ele te livrou. Então você nem sabe o que aconteceu. Estão aqui comigo, sim ou não? Sim. Tem livramento que você não vai saber o que aconteceu na terra, você vai saber lá no céu. Entendi, falei: é espiritual. Voltei para o meu escritório. Na época nós tínhamos um programa de rádio muito forte,
todo domingo, todos os dias, transmitido para 90 cidades da região, muito forte. E eu tinha que fazer programa de rádio, mas eu chamei a equipe e falei: vocês trabalham recebendo ligação, reprisam, e eu vou ficar trancado dentro do meu escritório. E eu comecei a ler tudo sobre a fé. Eu já sabia. E eu fui ler sobre a aliança de sangue. É um dos temas que eu mais amo ensinar. Tudo que eu ensino, se você prestar atenção, pinga sangue, o sangue de Jesus. Amém, pessoal? Se você prestar atenção, eu só falo disso. Posso falar sobre finança, eu vou falar da morte de Cristo. Eu posso falar sobre família, eu vou falar sobre a cruz de Cristo. Consegue entender? Mas eu já sabia esse tema. E comecei a ler a aliança de sangue. E fui lendo. Quem já ouviu o testemunho, assista de novo que vale a pena. Amém? Até que chegou um momento que eu senti que o meu coração assim encheu de fé, me senti gigante por dentro, me levantei e ali eu declarei em nome de Jesus a minha cura. Desapareceu, meu irmão. O que eu quero dizer com isso? Quando o seu coração enche de fé, ninguém precisa dizer para você o que precisa ser feito, porque a fé te impulsiona, a fé te guia. Você só tem que ser ovelha, você só tem que acreditar nas palavras de Jesus. Amém, pessoal? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então a ovelha, ela confia na direção do seu pastor, seja ele Deus e seja ele homem. Ela confia. E sabe por que é seguro confiar? Porque você tem um mapa na mão. Se eu te direcionar fora desse mapa, você só é enganado se você for preguiçoso e não olhar para o mapa. Mas se você olhar para o mapa, você vai falar: meu pastor está dirigindo certo, porque eu tenho aqui, como tirar a prova. Eu tenho aqui como tirar a prova. Agora, conheça a Bíblia de fato, não vem com conversa fiada para mim. Amém, pessoal? Amém. Tem gente que ouve esses pregadores de internet, vem com cada assunto para mim, que eu fico: meu Deus do céu, eles me ouvem ou ouvem esses abençoados? Consegue entender, pessoal? Cada conversinha, eu fico: meu Deus do céu, eu estou anos-luz e o povo está voltando lá para trás. Está voltando lá para trás. Eu já estou depois da cruz e o povo está lá em Jó ainda. Está lá em Jó. Vem, irmão, corre, não dá mais tempo não, sua vida é curta. Passa a cruz logo. Passa o túmulo. Amém, pessoal? Amém. Passa Atos 2. Seja cheio do Espírito Santo. Amém. Sai fazendo o que Jesus fez, cheio do Espírito, curando enfermos, expulsando demônio, transformando vida. Aí a pessoa vem para mim: pastor, olha o que aconteceu aqui. O profeta Daniel, deixa o Daniel lá, meu irmão. Mas já está aqui, já, meu irmão. Amém, pessoal? Amém. Já estamos na obra consumada. Jesus já gritou na cruz: está consumado. O consumado por crente normal significa o seguinte: acabou. Acabou, ele morreu. Não, o consumado, para quem entende a palavra, significa: acabou o sofrimento e começou a liberdade. Agora o diabo não manda mais. Consumado significa dívida paga, cadeia aberta. Sai da cadeia. Amém, pessoal? Sai da prisão. Está pago a sentença. Diga glória a Deus. Mas as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Confia, meu irmão. Confia. Se você ficar aqui na Vivendo em Graça, querendo ser crente de outro lugar, você vai entrar em parafuso. Pega a fé, meu irmão, que está sendo ensinado aqui. Meu irmão, você tem inteligência. Faz uma analogia entre as duas coisas. Não estou falando que os outros estão errados, não. Estou falando que tem gente que ainda é criança. A revelação ainda não chegou para eles. Amém, pessoal? E está tudo bem. Um dia vai chegar. Diga glória a Deus. Um dia vai vir para eles. Amém? Se tiver um coração sincero pedindo: Deus, me mostra a verdade, a revelação chega para todos. Mas se eu já estou anos-luz, meu irmão, para que eu vou voltar para trás? Amém.
Já estou lá na frente, querido. Ouça a voz do seu pastor. Assuma a sua fé. Diga glória a Deus. Toma posse do que lhe pertence. Entenda qual é a fé que nós pregamos aqui, meu irmão. Viva essa fé. Amém. Não fique querendo entretenimento. Você já passou da fase de criança. Criança que quer tudo brincadeira. A fé é séria. A fé é séria. Nós não podemos mais voltar para trás. Amém, pessoal? Amém, igreja? Eu me lembro quando eu me decepcionei com a minha fé. Quando eu me decepcionei, eu tomei uma atitude. Eu falei, eu não vou permitir ensinar a mesma coisa para o povo que Deus me confiar. Porque na hora, vou falar o português rasgado aqui, na hora que a porca torce o rabo, esse evangelho água com açúcar não resolve não. Consegue entender? Esse evangelhozinho de meia boca não resolve, meu irmão. Me decepcionei, irmão. Fiquei frustrado. De repente me levantei, foi a melhor coisa, meu irmão. Por isso que você sempre ouviu dizer aqui, quando duas pessoas se decepcionam um com o outro, está na hora de começar o relacionamento. Enquanto não decepcionar com a outra pessoa, esse relacionamento seu é fraquinho. Porque você ainda não conheceu a verdade do outro. Você ainda está iludido com ele. Ele ainda é o que você imagina que ele seja. O dia que ele não for o que você não imagina, aí é que vai mostrar se você é amigo de verdade. Porque sem ser amigo ou se relacionar com quem eu imagino, é bom, porque eu já estou imaginando, não é verdade? E a hora que eu conheço a pessoa, eu falo assim, puxa, ela não é bem o que eu imaginava. Aí você vai gostar dela de verdade ou não. Porque enquanto você está com alguém, porque você imagina ela, você está com quem você imagina. Pegou a visão ou não? Sim. Aposto, não peguei, então não adianta eu explicar de novo. Tem uma idade que você vai chegar, que você vai pegar o que eu falei aqui. Amém? Continua. Quem entendeu, diga glória a Deus. O primeiro comportamento de ovelha é a obediência. Ela confia na liderança do seu pastor. Ela não tem um espírito combatente. Quando ela ouve, ela não levanta o peito e começa a combater. Ela baixa a cabeça, ouve e segue. E Jesus diz mais, projeta o versículo, por favor. Ele diz mais, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. Amém? E elas me seguem. Diga glória a Deus. Diga comigo, segue. Se segue, meu irmão, é porque ele vai na frente dando o caminho. Amém? A palavra dele está nos dando o caminho, ensinando o que fazer, mostrando o que fazer. Agora, cuidado, porque você pode ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e achar que tudo é para você. Não, tem coisa aí que não é para você mais. Amém, pessoal? Porque você vive depois da cruz. Você vive depois da cruz. Quantos entenderam? Digam glória a Deus. Porque se você vive antes da cruz, aí você chama até cantor de levita da igreja. Igreja não tem levita não, irmão. Isso aí era Velho Testamento. Amém, pessoal? Igreja tem cantor. Amém? Tem igreja, e eu não estou falando mal de igreja, estou ensinando você o que é, o que não é. Tem igreja que parece o governo de Brasília. Tem mais ministério do que gente. Inventa um monte de ministério. Ministério disso, ministério daquilo outro, ministério daquilo outro. A Bíblia fala só de 5 ministérios. O resto é composição humana. Conseguiram entender? Quantos entenderam? Digam glória a Deus. Você está em que tempo? Diga comigo. Pós-cruz. Diga, Senhor, eu estou depois da cruz. Amém, pessoal? Então não tem mais levita, não tem mais nada disso. Tem o quê? Músico. Obreiro. Diácono. Todo mundo é diácono. Entende? Um serve na área da música. Outro serve ajudando no bom atendimento e orando por vocês. Mas todo mundo é obreiro. Por quê? Diga, pós-cruz. Amém, igreja? Outra coisa que a ovelha é, Salmo 23, versículo 1. Alguém lembra o que está escrito no Salmo 23?
Quem lembra? Vamos lá, 1, 2, 3. O que mostra aqui? As ovelhas dependem do pastor. As ovelhas são dependentes, o comportamento de ovelha é de dependência. Amém, gente? As ovelhas ouvem a voz do seu pastor. E aqui está dizendo, o Senhor é o meu pastor. E nada. Então a ovelha, ela é dependente do pastor. Diga comigo, para a proteção. Diga, a ovelha depende do pastor para protegê-la, para alimentá-la e para dar direção. Você está dependendo de Deus para te alimentar? Ou você está pegando 2, 3 trabalhos e não tem nem tempo para vir para a igreja cultuar a Deus? E aí você fala assim, eu estou trabalhando, apóstolo, por isso que eu não tenho tempo para ir para a igreja. Você depende do seu esforço, não do seu pastor. Se você dependesse do seu pastor, você ia confiar no que está escrito aqui. O Senhor é... E o que mais? Então a ovelha acredita que o sustento vem de quem? Eu estou falando que você não deva trabalhar? Eu estou dizendo, meu irmão, o que a palavra de Deus diz. É melhor ter uma mão cheia com contentamento do que as duas com enfado. Diga comigo, é melhor ter uma mão cheia com contentamento do que as duas com enfado. Amém? A palavra de Deus também diz, as bênçãos do Senhor, faz o quê? E o que mais? Vamos de novo, vamos lá. As bênçãos do Senhor. Você está aí trabalhando, está acrescentando doce aí, meu irmão? Isso aí não é de Deus, não. Ah, mas e como que eu vou fazer, apóstolo? Ué, ele não é teu Senhor, não? Ele não é teu Senhor? Você não confia? Então Deus vem, você está lá, apavorado, agarrado lá no galinho, lá no meio da montanha, ele só chega perto. Ele está falando, pula. Se eu soltar aqui, eu vou cair, pula. Está entendendo? A pessoa não tem coragem de largar. E por não ter coragem de largar, não vê a providência, meu irmão. Amém? Não vê a providência. José, eu posso usar o seu testemunho? José está aqui, meu irmão. Quantos anos você conversou comigo sobre largar de trabalhar e ser empreendedor? Uns 3 anos. Ele chegou para mim e falou, pastor, fala para nós. É pregação, amém, pessoal? Quando eu fui tomar a decisão de virar empreendedor, eu vim conhecer o senhor. E o senhor, aí na época eu falei assim, apóstolo, eu estou saindo do meu trabalho para ir trabalhar para uma segunda pessoa. Mas eu tenho um sonho de montar minha própria barbearia. Aí o senhor falou assim, não, se você vai sair da empresa para trabalhar para outra pessoa, não faz sentido, monta a sua. E eu falei, tá bom, vou montar a minha. Montei a minha. E não foi fácil, mas o senhor sempre esteve ali comigo. Você fez uma loucura, na verdade. Uma loucura, exatamente. Só doido para ouvir o outro, né? Meu casamento. Tá? Apavorou a esposa de princípio. Sim. Aí depois ela abraçou a fé. Sim. Foi muito difícil. Mas quando eu pensava em desistir, falava, pô, socorre a gente aí, vamos conversar. O senhor chamava para conversar. E assim, mas eu tinha no fundo a certeza que Deus estava comigo. E que não era para mim desistir. Começou barbearia, depois foi trabalhar à noite, que nem doido, né, irmão? Rapaz, eu trabalhei em pizzaria, trabalhei em buffet, trabalhei como logística à noite. Aí vem um pastor doido e fala o que para você? Não desista. Abraça, meu irmão, vai para cima. Vai para cima que eu tô com você, eu lembro? O senhor falava, eu tô junto, vamos unir a fé e vamos. E hoje? Hoje eu quase não tenho mais horário para atender cliente, apóstolo. Hoje e assim, uma Você coisa... não tem horário nem para mim mais. Brincadeira. Tem dia, apóstolo, que eu não consigo atender, porque a minha agenda enche, e às vezes eu jogo para outro final de semana, para o dia seguinte,
Mas assim, até chegar a esse ponto, cara, o que mais me prendia era a questão financeira. Toda vez que eu queria dizimar ou ofertar, vinha sempre a questão, se eu der, vai faltar. Se eu der, vai faltar. Eu não vou conseguir pagar meus boletos, não vou conseguir pagar minhas contas. E eu sempre ficava devendo, cara. Eu sustentava, segurava, mas sempre ficava devendo. Eu falei, caramba, como que pode? É o que eu sempre digo, meu irmão. O diabo, ele sabe. O seu dízimo não te torna melhor. Você não vai ficar rico porque você não deu dízimo. Você não vai nem conseguir pagar as contas porque você não deu dízimo. E o diabo sabe disso. Mas ele te ilude dizendo, não dá não que vai fazer falta. Então ele quer que você segure o dízimo, por quê? Porque você se torna infiel naquele momento. E pode olhar para todo mundo que segura o dízimo. Ele não paga a conta, ele não muda de vida, mas é infiel. Exatamente. Fechou porta. Fechou porta. E a partir do momento que eu tomei a decisão eu falei, nem que for R$10, eu vou primeiro honrar a Deus. E eu comecei a fazer isso, apóstolo, faz mais ou menos uns 8 meses, quase um ano. E assim, Deus tem abrido cada dia mais portas. E hoje eu consigo almoçar em qualquer lugar, qualquer restaurante, a gente viaja, a gente sai, antigamente não, cara. Era muito difícil, e hoje eu dou meu dízimo, dou minha oferta, e não me falta nada. Glória a Deus. Não me falta Aplauda nada. Jesus, irmão. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque quando vem a orientação de Deus, ela parece loucura. Mas se for para Deus trabalhar no normal, não precisa de Deus. Porque normal nós fazemos. Vocês são talentosos, são ou não são? Sim ou não, gente? Não é possível, sim ou não? Sim. Vocês são talentosos, vocês são determinados. Olha para essa igreja, olha para o povo dessa igreja. Pessoas equilibradas, pessoas centradas. Mas aprenda uma coisa, nós não estamos falando da sua capacidade apenas. Nós estamos falando do poder de Deus abrindo portas, do poder de Deus aplainando caminhos, do poder de Deus fazendo da sua vida uma exceção. Se na tua casa ninguém nunca conseguiu, você vai ser exceção. Você vai conseguir. Amém, pessoal? Mas você tem que estar disposto a ouvir, meu irmão. Ouvir. Por quê? Porque se nós estamos seguindo uma palavra, que é a Bíblia Sagrada, meu irmão, quem vai garantir não é eu, é Deus. Tem pessoas que orientam, eu falo para a pessoa, continua, vai dar certo. Pode continuar, vai dar certo. Consegue entender? Por quê? Porque eu vejo que ele está fazendo. Se ele está fazendo, quem vai garantir, irmão? Eu? É eu que vou garantir? Não, é Deus quem garante. A palavra não é minha, a palavra é de Deus. E tem muitos outros exemplos aqui. Muitos outros exemplos. Mas pegue isso para todas as áreas da sua vida. Agora, está na tua mão acreditar ou não. Está na sua mão acreditar ou não. Mas se você for ovelha, você vai confiar e vai depender de Deus. Se você for ovelha, você não vai depender do seu esforço. Amém, gente? Esse tempo aí tinha uns irmãos aqui que é Uber, tudo fracassado ouvindo os outros. Apóstolo, ficou difícil, não sei o que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Apóstolo, o governo mudou. Eu falei, irmão, vocês estão ouvindo quem? Estão ouvindo lá o William Bonner? Então vocês vão ser fracassados, irmão. Vocês estão ouvindo os economistas? Vocês vão ser fracassados. Agora ouve Jesus. Às vezes tinha Uber que falava assim, não vou no culto hoje que eu tenho que rodar, porque eu tenho que pagar. Você está fazendo troca. Você não confia que se você cultuar a Deus, Deus aplane o seu caminho. Você precisa fazer troca. Cara, larga desse Deus. Estão me entendendo, sim ou não? É ousado que eu estou falando, mas o cara tem que fazer troca entre cultuar a Deus para conseguir dinheiro. Então Deus é doido, irmão. Ele fala, quem largar pai, mãe, casa, filho, tá, por amor de mim receberá 100 vezes tanto. Mas eu não quero largar. Vocês estão comigo, sim ou não? Sim. É por isso que eu nem ensino todo mundo, meu irmão. Que tem gente que vai olhar e fala assim, é fácil falar. Não é para você, querido, segue a sua cabeça. Eu quero falar para quem tem fé para me ouvir. Consegue compreender, sim ou não? É para quem tem fé para me ouvir.
Se você tem a sua cabeça, segue ela, você está muito certo. Agora, se você é ovelha, segue Jesus, segue Deus, segue a palavra. A pessoa quer agarrar muito a vida e perde. Tem gente que segura tanto, meu irmão, aquele ditado, escorre pelos dedos. Daqui a pouco ele abre e escorreu tudo. Tanto que ele apertou. Entende? E o que confia, Deus abre porta. Você confiou em mim? Você confia em mim? Amém, pessoal? Oh, presta atenção. O cara trabalha para ele. O cara faz o horário dele. Faz ou não faz? Ele acha que 1 hora de culto vai trazer prejuízo para ele. Ele fala, se eu deixar de rodar nessa hora, eu não consigo pagar a conta. Ué, então Deus é banana agora. Você está largando para cultuar ele, ele te deixa em perigo. Larga esse Deus, irmão. Larga esse Deus. Vocês ainda me amam ou não? Sim. Larga esse Deus. Se você precisa garantir a sua. Agora, se você tem fé, meu irmão, pratica a palavra. Você vai ver as coisas acontecer. Você vai ver as coisas acontecer, meu irmão. Você vai quebrar as estatísticas. Todo mundo no grupo lá, falei para alguns, eu não falei para todo mundo não. Tem um monte de Uber aqui na igreja. Uns 3, 4, que estava assim. Tem mais aí que não falou comigo, estou falando quem falou. Eu falei, acho que só para 1, 2. O resto não falei. Por quê? Porque eu sei que não tem estrutura para ouvir. Você vai mandar ele largar, ele vai falar, é fácil para ele, né? Ele não precisa disso. Meu irmão, escute uma coisa. Antes de eu ser pastor, eu fui membro. Eu não sou pastor porque eu não tenho nada que fazer na vida. Eu sou pastor só porque, quando eu aprendi a palavra, eu falei, eu preciso dizer isso. Conhecimento traz responsabilidade. Se Deus honrou a minha fé, quem sou eu perto de você? Nós somos iguais. Ninguém é melhor que ninguém. Se Deus me honrou, honra todo mundo, irmão. Eu estou aqui para te dizer isso. Seja ovelha, ouça o seu Deus, dependa do seu Deus, desafie a sua fé, diga, Deus, eu sirvo o Senhor, a tua palavra diz, que se eu abrir mão, o Senhor é comigo, eu quero que o Senhor seja comigo agora. Eu quero prova, não é no sentido de duvidar, mas no sentido de experimentar. Conseguiram entender sim ou não? Eu quero experimentar isso na minha vida, porque o Senhor também será comigo. Digam glória a Deus. Meu irmão, eu não posso aceitar uma pessoa cheia de pombagira prosperando e você cheio do Espírito Santo, não. Eu não posso aceitar uma pessoa cheia de Exu vencendo e você cheio do Espírito Santo, não. Quem é maior? Quem é maior? Os espíritos ou o Espírito Santo? Quem é maior? Ele está onde, igreja? Está dentro de você. Então você vai vencer, irmão. Então nós já vimos aqui comportamento de ovelha. Diga obediente. Diga dependente. Outro comportamento de ovelha. Olha o que a ovelha faz. Hebreus 10, 25. Vou fundamentar aí. Você pode ler para mim? Vamos lá. 1, 2, 3. Alguém já viu ovelhas, criação de ovelha? Você já viu ovelha andando sozinha? Ovelha anda com outra ovelha, irmão. Ovelha que quer se isolar, não é ovelha. Entende? Não existe ovelha solitária. Não existe ovelha, sabe assim, eu amo Jesus, mas não quero ir para a igreja, não, eu ainda sou de Jesus. Ele chama os seus de ovelha, porque ovelha tem características. Se você não tem característica de ovelha, não se engane. Recue dos seus pensamentos e se entregue à palavra de Deus e retoma a sua jornada como ovelha, ou não se engane. Não adianta honrar Deus de lábios e o coração distante.
Esse versículo fala sobre hipocrisia. Esse versículo fala sobre pessoas que falam coisas e fazem outras. Amém, pessoal? Então, quando Jesus fala as minhas ovelhas, é porque o povo dele tem característica de ovelha. Ovelha não anda sozinha, ovelha não fica isolada, ovelha está em comunidade, ovelha está junto com outras ovelhas. Amém? Amém. Ou ai de mim? Amém. Mais uma característica de ovelha. Estamos aprendendo, sim ou não? Sim. Mateus capítulo 5. Ai meu Deus, agora vai pegar, irmão. Pode? Sim. Vocês estão permitindo. Mateus capítulo 5, versículo 5. Olha aqui, ó, as ovelhas, elas são conhecidas por serem pacíficas e mansas. Repita comigo: ovelha é pacífica e mansa. O que está escrito aí? Bem-aventurado, porque eles... Já viu pessoa que diz assim, encontra um valentão, fala assim, ó, ele é valentão até alguém encher a boca dele de terra. Já viu esse ditado? Esse versículo está dizendo isso, que os valentão morrem cedo, irmão. Eu não estou falando porque vai ser mato, dar um tiro nele, pode acontecer isso também, acontece muito, não acontece? É ou não é verdade? Mas morre cedo, meu irmão. Infarto no coração, depressão, angústia, cheio de demônio a quatro, entende? Cheio de coisa, a pessoa vive infeliz, deprimida, e gera um monte de problema na vida da pessoa. Ovelha é conhecida por ser pacífica e mansa. Ovelha, meu irmão, tem uma característica que eu acho muito, eu sempre falo para as pessoas sobre isso. Ovelha, o salmista diz assim, ó, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí ele diz assim, ó, guia-me mansamente às águas, guia-me às águas. Você sabia que ovelha não chega perto de água barrosa, turva? A água tem que estar clarinha. E tem que estar tranquila. Então Jesus está dizendo o seguinte, as minhas ovelhas são mansas, não são revoltadas. Mansidão não tem a ver com nada com passividade. Estão conseguindo entender? A pessoa ouve que é manso, fala assim, quando Deus quiser, Maria José, fica tranquilo, irmão, o mundo vai acabar, para que fazer as coisas? Não, isso não. Mansidão não tem nada a ver com passividade. Amém, pessoal? Você tem que ser ousado, determinado, mas pacífico. Procurar a paz, promover a... Então, dentro da sua casa, em vez de você querer brigar por tudo, confia mais em Deus, que Deus trabalha. Confia. Deus não está aposentado, Ele está trabalhando ainda. Amém? Digo, meu Deus não se aposentou, Ele ainda trabalha. Confia. Amém, pessoal? Mantenha a paz, seja pacífico. Agora vamos ver, querido, o contrário disso. Vamos fazer um contraponto aqui bem rapidinho. O contrário de tudo isso que nós ouvimos. Isaías 53, versículo 6. Cinquenta e três, 6. Você pode ler para mim, por favor? Pode? Sim. Vamos lá, me ajude, por favor. 1, 2, 3. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Amém?
todos nós andávamos desgarrados. O que isso quer dizer, querido? A natureza de uma ovelha é a natureza de que precisa de alguém dirigindo, dando direcionamento. Quem não aceita direcionamento não é ovelha. Entende? Quem não aceita, da minha vida cuido eu. Tem gente, meu irmão, escute isso. Tem gente que até fala assim, está com um problema no casamento, ao invés de ele buscar ajuda, ele pensa o seguinte: não tem que abrir minha vida para ninguém. É verdade. Você não tem que abrir a sua vida para ninguém. Mas se você é ovelha, você busca ajuda. Aí não abre para o pastor, vai contratar um psicólogo, um terapeuta, que vai te ensinar totalmente contra os princípios de Deus. Porque com certeza, para você achar um terapeuta cristão, você vai ter que andar muito. Quem consegue fazer isso, tem que levantar a mão para o céu e dar graças a Deus. Porque do resto, são pessoas que vão te orientar segundo o mundo. E a Bíblia diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Mas colocou o doutor na frente, a pessoa fala, eu confio. Entende, gente? Então, a característica, a natureza de uma ovelha, ela precisa de um pastor para guiá-la. Sem essa liderança, meu irmão, a ovelha vai ficar facilmente iludida pelos ensinamentos deste mundo. É isso. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Ovelha sem pastor, ela se perde. Repita comigo, ovelha sem pastor, se perde. Já viu aquele pessoal que fala assim, eu vou em todas as igrejas, eu sou de Jesus, eu não tenho uma igreja para ir. Quem já viu isso? Eu não tenho pastor. Meu irmão, não existe isso. Ali tem um desviado, no mínimo. Para ser bem bom, está desviado. Ou 99% dos casos, nunca se converteu. Consegue entender? Porque em toda a Bíblia Sagrada só tem uma ovelha desgarrada e um filho pródigo. Entende? Ou seja, é a minoria que é filho e é a minoria que é ovelha, que se desgarra. A maioria não é. Quantos estão comigo? Digam glória a Deus. Estão entendendo, sim ou não? Então nós precisamos de direção, meu irmão. Nós precisamos de direcionamento. Amém, gente? Eu poderia não pregar isso aqui, porque aumenta o meu serviço, né? Mas eu tenho que te falar a verdade. Como assim aumenta o seu serviço? Eu estou falando que tem que pedir ajuda do pastor, vai vir mais gente pedir ajuda para mim, eu vou trabalhar mais. Não é verdade? Mas eu tenho que te falar a verdade, meu irmão. Eu tenho que te falar a verdade. Tem gente aqui na nossa igreja que não vem em reunião de casais, sabe por que ele fala? Não estou com problema no casamento, como se reunião de casais fosse problema. É para não ter o problema. Amém, pessoal? Não se engane, não. Eu não preciso, eu já tenho um casamento sólido, que bom. Meu irmão, presta atenção, nós temos, estão comigo ainda? Sim. Nós temos duas posturas, preste atenção. Se eu estou com um problema, eu venho na igreja para buscar ajuda. E se eu não estou com um problema, eu venho na igreja para ajudar e servir aquele que precisa de ajuda. Agora, uma pessoa que não vem para a igreja porque não tem problema, é muito egoísta. Já resolvi meu problema, agora eu fico em casa. Filho abençoado. Entende? Se eu não tenho problema, eu venho para servir. Deus, que lá eu possa cultuar o seu nome, te exaltar. E se alguém sentar perto de mim, abrir o coração, que eu possa servir de canal de bênção para essa pessoa. Esse é o posicionamento de um glória a Deus. Uma ovelha sem pastor, ela se desgarra. Provérbios 3:5. Olha o que diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. O que é isso? Uma pessoa que não é ovelha, ela é autossuficiente. Ela não confia, ela não se abre,
ela é autossuficiente, a vida dela está destruída, mas ela é autossuficiente, ela confia, ela se apoia no próprio entendimento dela, entende? Ela se apoia no próprio entendimento. Não vou buscar entendimento com ninguém, eu consigo ler e entender. Qualquer coisa eu pergunto para o Google, qualquer coisa eu faço uma pesquisa. Está entendendo? É por isso que tem uma vida bagunçada, é por isso que não sabe para onde vai. Por quê? Porque ela é autossuficiente. E para encerrar, eu termino aqui. Eclesiastes 4:10. Vamos comigo agora para encerrar? 1, 2, 3. Quem não é ovelha prefere a solidão, prefere ficar só, ele prefere se afastar do convívio, ele prefere perder o apoio e as ajudas, porque ele não é ovelha, ele é autossuficiente. Entende? Ele não quer viver isso aqui, porque se um cair, o outro levanta. Imagina que alguém vai ver eu cair. Imagina, eu sou autossuficiente, eu não caio. Eu não vou me abrir com ninguém. Não? Para que a pessoa vai conhecer quem eu sou? Ovelha, meu irmão, não tem preocupação com isso. Irmão, preciso de ajuda. Pastor, preciso de ajuda. Obreiro, une a sua fé comigo. Estou vivendo isso, estou vivendo aquilo, mas eu confio em Deus, mas eu estou passando por um momento difícil. Me ajuda. Ele é humilde. Amém, pessoal? E se ele não precisa mesmo, ele vai se colocar na posição de um ajudante. Graças a Deus, hoje eu não preciso, mas eu vou ser bênção para alguém. Hoje eu não preciso, mas eu vou ser canal de bênção para alguém. Amém? Não é só o pastor que pode abençoar vidas. Todo mundo pode ser bênção na vida de alguém. Se você já está maduro, se você já está madura, se você já aprendeu a usar a fé, se você já caminha pela fé, se coloca na posição de estender a mão ao outro irmãozinho. Amém, pessoal? Amém. Mas tem que ser maduro mesmo, meu irmão. Sabe por quê? Quem não é maduro, às vezes vê o irmão, que o problema das pessoas, às vezes, são tão pequenos, né, perto do nosso. Na verdade. Se você não for humilde, vai falar assim, pessoa passando por isso, se estivesse na minha pele, tinha morrido. Já viram pessoa falar isso? Se estivesse na minha pele, desviava. Empatia, irmão, misericórdia. Se você é forte para passar aquilo, não é você que está vivendo aquilo, é o irmãozinho. E de repente o irmão não consegue. De repente o irmão é imaturo na fé. Todo mundo começa um dia, não é verdade, irmão? Todo mundo um dia iniciou na fé. Se eu não tivesse recebido ajuda quando eu comecei, eu não estaria aqui. Se o meu pastor não tivesse pego na minha mão, puxado a minha orelha, eu não estaria aqui. Esses dias eu tive uma grande surpresa, irmão. Daqui uns dias vocês vão conhecer ele. Esses dias eu tive uma grande surpresa. Eu fiz uma reunião aqui de pessoas que são lideranças políticas minhas, que estão me ajudando aí nesse pleito. E aí, no meio delas, veio um pastor que foi meu líder. Na verdade, não foi nem aqui, né? Eu errei aqui a história. Eu fui até lá na igreja e encontrei ele. Depois ele veio aqui. E alguns irmãos aqui que estavam aqui viu. Quando eu vi ele lá, falei, meu Jesus amado, ele não sabe quem sou eu mais. Aí terminou o culto, fui lá na porta, eu falei para ele, pastor Lincoln, tudo bem? Ele, tudo bem, só não lembra de mim, né? Eu falei assim, ele é baixinho, desse tamanhozinho assim, ó. É tipo o nosso Dr. Ray ali, ó. Dr. Ray brasileiro. Você me ama, né, irmão? Mais ou menos. Aí eu falei assim,
seu irmão foi que me levantou para o ministério. Ele, não acredito. Falei, foi. Falei para ele, tudo que eu sou devo para o seu irmão. Ele falou, rapaz, eu vou falar com meu irmão. Aí eu falei para ele assim, agradeço todos os puxão de orelha que ele me deu. Todos. E pensa, ele vai vir aqui qualquer dia. Ele falou, eu vou lá cultuar Deus com vocês. Ele é desse tamanhozinho assim, ó. E o irmão dele é magrinho, é desse tamanhozinho, mas magrinho. Mas pensa no magrinho metido, irmão, folgado. Eu falo, Deus tinha que pôr aquele pastor para mim, irmão. Se fosse outro, eu não me convertia. Porque eu era brabo, irmão. Brabo que eu digo, não é brabo de nervoso. Era dificultoso, irmão. Cabeça dura. Eu precisava de alguém no meu pé. Estão me entendendo? E Deus sabe quem pôs, graças a Deus. É como aquele versículo, né, que diz que é Deus quem nos dá pastores segundo o seu coração. Deus me deu ele como pastor, eu precisava dele, irmão. Eu precisava de um cara mais doido que eu. Se ele fosse mais ou menos, eu desviava. Mas ele era demais, irmão. Chegou um momento, já contei isso aqui para vocês, chegou um momento que eu falei assim, eu nem vou conversar mais perto desse homem. Tudo que eu falo, ele me repreende. Eu pensava só aqui, né? Não falava que não, senão ele me repreendia também. Tudo que eu falava, ele repreendia. Um dia eu falei assim, eu vou ter um carro que nem esse aqui, em nome de Jesus. Ele falou, está amarrado o espírito de inveja, irmão. Isso é espírito de inveja, irmão. Eu falei, não, pastor, não, tem inveja, inveja é isso. Deus, é da mesma marca, só a mesma marquinha, pode ser, não precisa ser o carro. Mas foi bom, irmão, que ele era exagerado, mas eu precisava dele. Amém, pessoal? Eu precisava dele, senão eu não seria quem eu sou hoje. Eu não iria me render a Jesus, mas eu tive que aceitá-lo. Eu tive que dizer, Senhor, eu sei que o Senhor está usando ele. Me repreendia muitas vezes, irmão. Me repreendia muitas vezes, sem eu merecer. Depois eu entendia, se eu merecesse, eu ia aceitar de boa, né? É fácil quando você fala assim, estou errado mesmo. Não é assim, pessoal? Sim ou não? E quando você está certo? Ficar calado quando está certo, irmão, consegue? Não precisa me responder, responde para você. Tem gente que fala assim, quando eu estou certo, apóstolo, se precisa eu vou até no inferno. Olha até onde ele vai. Se tiver certo, não vai para lá não, vai para o céu, amém, pessoal? Amém, igreja? O que eu quero dizer com isso, meu irmão? Deus sabe o que faz na sua vida. Aceita ser ovelha dele. Se ele colocar alguma circunstância na sua vida e você não está entendendo, peça a ele, Pai, o que o Senhor quer me ensinar? Amém? O que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer fazer comigo? Aonde o Senhor quer me levar? Quantos entendiam? Glória a Deus. Ouça o seu pastor. Isso eu estou falando de Deus e estou falando do seu pastor, eu mesmo. Se amanhã não for eu, ouça quem estiver aqui, irmão. Por quê? Porque ele vai te guiar na palavra. Se ele não te guiar na palavra, está fora. Aí você fala com Deus. Deus, não, aí não. Amém? Mas isso não te dá direito de ser rebelde. Se ele estiver errado, você fala com Deus. Quantos entenderam? Digam glória a Deus. Por quê? Isso aqui não é reunião de obreiro, mas eu posso falar, amém? A Bíblia não é só para um grupo de pessoas. A palavra de Deus diz assim, ó, sede, se vocês quiserem achar que eu estou falando, por favor, só para fundamentar, não é coisa só da minha cabeça. Sede obediente os vossos pastores na carne. Olha que coisa forte. Eu não concordo com isso. Briga com Deus lá, irmão. Chega em casa, dobra o joelho, abre esse versículo e fala, quem mandou o senhor escrever isso aqui? Não concordo com isso aqui não. Briga com ele. Amém, pessoal? Briga com ele.
Sabe o que ele estava querendo dizer? Obedeça seus pastores na carne. Se o seu pastor estiver errado, não é da tua alçada. É Deus quem vai lidar com ele. Lembra de Davi e de Saul? Lembra? Saul no pecado, com uma diarreia lá, irmão, entrou na gruta, levantou o vestidão, está lá naquela posição, meu irmão, abençoada. Como dizia meu avô, aliviando. Meu avô, quando falava no banheiro, eu vou no banheiro e fala assim, eu vou ali aliviar. Alguém antiga é dessa expressão? Vou dar uma aliviada. Eu, aliviar? Aí que eu entendi o que era aliviar. O Saul estava lá aliviando, Davi prontinho para matar ele. Mas ele diz, eu não vou tocar no ungido do Senhor. Amém, pessoal? É Deus quem faz. Quantos entenderam de glória a Deus? Eu não estou falando isso para me defender não, que graças a Deus estou bem com Deus, amém? Mas você tem que aprender a ser crente, porque a gente vê muitos crentes por aí, meu irmão, falando mal de pastor, perseguindo, pode ser quem for, eu posso não concordar com o cara, mas eu não saio falando mal não, amém, pessoal? Eu posso conversar com as pessoas de Deus, mas não denegrir, amém? Olha lá, vós servos, está aqui? Põe aqui também. Vós servos, leiam comigo, pessoal. Eita, e agora? Se o pastor estiver na carne, você ouve? E aí não quero isso não, apóstolo. Meu irmão, ouça e fale com Deus. Deus, olha o que está acontecendo. Pai, faça justiça. Pai, me dê direção. Aí sim você está fazendo o papel de crente. Amém, pessoal? Do contrário, meu irmão, você vai trazer problema para você. Vamos ser ovelhas. Vamos ouvir a voz do nosso pastor, Deus. E ele diz o que nós temos que fazer. Quantos entenderam a palavra de glória a Deus? Ouça o seu Deus. É assim que faz. Amém? Alguns anos atrás, vocês já ouviram falar sobre isso. Eu fazia seminário na época, tem muitos anos isso. 15 pessoas se revoltaram na igreja deles e vieram aqui. Meu irmão, só uma, isso eu estou falando, eu não me lembro que ano que foi isso, foi 2004, 2014, 2004, não me lembro, foi por aí. Só uma mulher, o dízimo dela era 30 mil reais. Ela falou, eu quero ir lá na sua igreja, vou passar para lá, porque é isso, aquilo outro, e vieram aqui. Terminou o culto, chamei os 15 na minha sala ali. Falei assim, olha, eu recebo vocês aqui, depois de tudo que eles falaram, se vocês primeiro se acertar com o pastor de vocês. Por quê? Senão você vai ser um Jonas no meu barco. Vai lá, se acerte, fala que você vai sair e não saia correndo escondido. Ela voltou e permaneceu lá. Amém, pessoal? Se eu fosse olhar só para o dízimo de uma, irmão, dava mais que a igreja dá. Estão me compreendendo? Mas não adianta resolver o momento e trazer maldição depois. Quantos entenderam de glória a Deus? Aplauda Jesus bem forte. Se põe de pé em nome de Jesus. Se você não tem sido ovelha, irmão, peça perdão agora e saia desse culto com a decisão de ser. Amém? Amém, querido? Feche os seus olhos, eleve os seus pensamentos a Deus. Deus falou com você, agora fale você com Deus. Faça você a sua oração agora. Isso, vai falando com Deus. Pai, inclina os seus ouvidos.
O Senhor nos chamou, Senhor, para lutar pela sua causa, pelo seu reino, expandir o seu reino. Mas para isso, Senhor, nós temos que ser suas ovelhas. Nós precisamos ouvir a sua voz. E ouvir a sua voz é ouvir a sua palavra. E eu confesso, Deus, que às vezes a sua palavra, ela fala coisas que a nossa natureza recusa. Como por exemplo, bem-aventurado sois quando forem injustiçados. A nossa carne não aceita ser injustiçada, Senhor. Mas o Senhor está dizendo que quando nós fomos injustiçados, nós somos bem-aventurados. Então, meu Deus, nós temos que fazer uma escolha. Temos que fazer a escolha entre seguir os nossos próprios pensamentos ou fazer a sua vontade, Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, para viver segundo a sua vontade. O apóstolo Paulo diz que a mentalidade da carne é inimiga de Deus. E nós não queremos, ó Deus, ser guiado pela mentalidade da nossa carne, porque as suas coisas parecem loucuras. O Senhor diz, meu Pai, que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Mas a nossa carne não aceita isso. Nós não queremos. Nós até falamos, não, chega, não vou ser mais bobo, não vou aceitar mais isso. E nós confundimos perdão com aceitação. Nós confundimos perdoar com aceitar e ser submisso ao sofrimento causado pelo outro. Meu Deus, nos ensina, Senhor. Nos ensina, Deus. Ajuda-nos a ouvir a sua voz, a discernir a sua voz. Nós queremos discernir a sua voz, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Você está com Deus? Você está com Ele agora, irmão? Se você está vivendo a injustiça, peça para Deus a direção, mas não murmure. Não deixe essa injustiça tornar você uma pessoa reativa. Não deixe, meu irmão. Fale com seu Deus agora. Oh Pai, oh Pai, guie os nossos passos, ó Deus. Segure em nossas mãos, ó Deus, não nos deixe nos perder, Senhor. Não nos deixe nos perder, ó Deus, no nosso senso de justiça. Não nos deixe nos perder, ó Deus, na mentalidade da nossa carne. Não, Senhor. Nós queremos agir na coragem de praticar a sua palavra, assim como Jesus teve. Quando ele foi para o Getsêmani, ó Deus, ele sabia que estava próximo todo o sofrimento. Ele sentia agonia de saber por tudo que ele iria passar, por obedecer. Ele sabia tudo que ele iria passar para cumprir a sua palavra. E mesmo com toda aquela dor, com todo aquele sofrimento, aquela angústia, ele tomou a decisão de renunciar à sua própria vontade. Ele tomou a decisão, ó Deus, de cumprir, Senhor, com a tua palavra. E o Senhor foi com ele. E o Senhor o exaltou sobremaneira. Nós cremos nisso, Pai. Nós cremos nisso, Senhor, que o Senhor está conosco. Fale com seu Deus. Fale com seu Senhor.
Fale com o seu Senhor, querido. Ele está lhe ouvindo. Isso. Ajude, Senhor, o teu povo.